Bom dia a todos. Abra sua Bíblia no terceiro livro do Pentateuco, terceiro livro da Torá, o terceiro livro da Palavra de Deus, o livro de Levítico. Esse Êxodo, nós temos a construção do culto ao Senhor. Em Levítico nós começamos a perceber a formatação desse culto, a distribuição de tarefas, o surgimento de uma nova ordem, a ordem levita ou levítica, os levitas que vão surgir nesse contexto, e o objetivo é tratarmos a respeito da integridade no ministério, pautando-nos na tríplice consagração dos sacerdotes. Os irmãos já encontraram o texto? A Bíblia, ela menciona pela primeira vez a questão litúrgica no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, versículo 16, quando a Bíblia assim diz, que Jesus, indo para Nazaré, cidade onde fora criada, num sábado, entrou na sinagoga e, como de seu costume, levantou-se para ler. Se você quiser e puder manter o costume que Jesus manteve na liturgia neotestamentária, coloque-se de pé para que possamos fazer a leitura inicial. Eu vou ler os versículos 22 ao 24 de Levítico, capítulo de número 8. E registra a palavra de Deus. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a Tua santa e preciosa palavra, e o que nós pedimos nesta manhã é que o Teu Espírito ilumine esse texto, para que esse texto venha de encontro às nossas necessidades, às nossas carências, como diretriz para as nossas vidas. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos sobre o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem anunciamos, a quem proclamamos, a quem aguardamos. É em nome dele que nós a Ti oramos. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu começo com o versículo número 22, quando nós lemos, como você pode acompanhar no texto, então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. O termo consagração em português nos indica tornar santo, tornar sagrado, consagrar. Nós sabemos que no hebraico, sagração, santificação, santo, é kadosh ou kodesh. Mas ali nós vemos uma outra expressão que nos salta aos olhos. A expressão em hebraico para consagração neste texto é miluim. Miluim significa preenchimentos. Então uma tradução que é plausível para esse caso é que o nome daquele carneiro era o carneiro dos preenchimentos. Estava sendo estabelecido o sacerdócio levítico naquele momento. E naquele momento, então, era necessário haver preenchimento daqueles homens. Porque surgiria através daquela família, a família de Arão, o sacerdócio, surgiria ali uma série de responsabilidades para conduzir Israel ao culto ao Senhor. Então ali não é apenas a consagração no sentido de, no português, tornar santo, separado de algo para algo, mas ali era mais preenchimento. A Bíblia mostra que Deus é um Deus que preenche as coisas. Nós temos vários preenchimentos de Deus. Nós temos, por exemplo, quando Deus preenche o universo de energia que se torna matéria, em Gênesis capítulo 1. Nós temos o preenchimento, por exemplo, de vida em Adão, Gênesis capítulo 2. Nós temos o preenchimento de água quando Deus estabelece o juízo sobre a terra, em Gênesis capítulo número 9.
Nós temos o preenchimento, por exemplo, de fogo no altar de Elias, ali em 1 Reis, capítulo 18. Nós temos o preenchimento, nós lemos ali em Eliseu, as botijas de azeite, em 2 Reis, capítulo número 4. Nós temos o preenchimento num vale grande de ossos secos, que nós lemos ali em Ezequiel, capítulo 37. E nós temos o preenchimento que Jesus opera ali com aquelas 12, depois das multiplicações de pães e peixes, sobram 12 cestos cheios, ou seja, Deus preenche. Mas existe uma coisa que o homem de Deus, que quer ser íntegro em seu ministério, precisa preencher. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. A Bíblia ordena que nós nos enchamos do Espírito. É o objetivo de Deus que nós busquemos esse preenchimento. Deus, nesse texto levítico, ele está falando através de Moisés para Arão, para os seus filhos, para o surgimento desse sacerdócio. E nós que não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da aliança da graça, nós não precisamos mais nos adequar a esse tipo de orientação sacerdotal, mas nós podemos extrair tudo que ali indica, pois o Antigo Testamento é a sombra das coisas do Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o que Deus vai fazer e Jesus vai fazer no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, e nós sabemos das alianças. A aliança levítica, ela está num contexto completamente ligado à lei. Nós sabemos que Deus é um Deus de alianças. A Bíblia menciona 8 alianças que Deus opera com a humanidade. Nós temos a primeira aliança, que é a aliança trinitariana, quando em Gênesis capítulo 1, versículo 23, a Trindade se reúne e diz, olha, façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós temos a aliança de Adão, a aliança adâmica em Gênesis capítulo 3. Nós temos a aliança noaica em Gênesis capítulo número 9. Nós temos a aliança abraâmica em Gênesis capítulo número 12. Nós temos a aliança mosaica em Êxodo capítulo 15, versículo 25. Nós temos a aliança israelita em Deuteronômio capítulo 28. Nós temos a aliança de Davi, uma aliança que ainda perdura em parte, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 ao 17. Mas nós temos o corolário de todas as alianças, que nós lemos ali profetizado em Jeremias capítulo 31, mas confirmado nos evangelhos através de Jesus, e ali tendo uma expressão muito ativa em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que é a chamada nova aliança. Estamos debaixo dessa nova aliança. Então, nós percebemos isso, não existe mais o sacerdócio levítico no Novo Testamento, até porque a carta aos Hebreus, ou o tratado aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 11, diz que o sacerdócio levítico, ele foi incompleto. Por isso, diz o texto no versículo 11, ele teve que ser substituído por algo perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito. Agora, nós devemos extrair coisas de Levi. Levi, por exemplo, os levitas, a categoria dos levitas, os leviim, vale lembrar que a partir de agora, Israel era apenas um povo, mas Deus estabelece 3 categorias ao povo de Israel a partir de então. Antigamente o povo de Israel era apenas o israeli. Hoje há 3 categorias de judeus, de israelitas, perdão, melhor dizendo. Existem o israeli, o leviim e o coanim. Os israelitas, os levitas e os cohen. Cohen é sacerdote, os sacerdotes. Ele surge a partir desse contexto. Mas como é que surgem os levitas? Estamos aqui nos propondo a falar. Os levitas surgem num contexto que Deus modifica, na verdade Deus avança para um novo estágio, o seu relacionamento de separação de pessoas para o seu ministério. Nós fomos separados por Deus para o ministério. Só que Deus, em Êxodo capítulo número 13, ele diz assim, olha, e separareis todo primogênito que romper a madre dos filhos de Israel para o meu serviço. E se em Êxodo capítulo número 13 nós lemos isso, em Números no capítulo 3, Deus então ele fala e ele modifica, ele fala o seguinte, olha, conta os primogênitos que é em Israel, e a partir de então separarás no lugar dos primogênitos a tribo de Levi para o meu serviço. Por quê? Porque quando Moisés contabiliza os primogênitos, diz a Bíblia no livro de Números, no capítulo 3, que são contabilizados 22.273 primogênitos. A tribo de Levi tinha 22.000 pessoas. Então Deus modifica e ele fala, então não vão servir mais os primogênitos a mim, mas vai ter uma tribo que vai se dedicar a mim. E assim surgem os levitas. Uma tribo que se dedica ao Senhor, como nós lemos ali em Deuteronômio 32, por exemplo. E eles então passam a servir ao Senhor. E eles têm vários privilégios e algumas limitações.
Nós sabemos, por exemplo, em Deuteronômio 18, que eles não podem herdar terra. Mas em Números 35 nós lemos que eles recebem 48 cidades. Mas eles não podem administrar a terra. Por quê? Porque o objetivo dos levitas era servir apenas ao Senhor. Muitas vezes nos confundimos em relação ao serviço ao Senhor, a prioridade que devemos dar ao Senhor. E hoje nós vamos ver isso através dessa tríplice consagração. Há muitos levitas famosos na Bíblia, claro, Moisés era um levita, Arão era outro levita, isso nós sabemos, mas o profeta Malaquias era um levita que exercia o profetismo em Israel, Ezequiel era um levita, e tantos outros, Barnabé era um levita, cipriota, e nós temos então vários levitas mencionados na Bíblia. Os levitas, porém, não estão associados, como alguns pensam, aos músicos. Eles só vão ser associados aos músicos 200 anos depois, quando Davi separa Asaf, Emã e Jedutum para o serviço no culto. Então, 200 anos depois, eles começam a ser associados à questão musical. E aí, claro, o rei Ezequias vai usar os músicos dentre os levitas. O rei Josias vai usar os músicos dentre os levitas. Nós sabemos que reis vão utilizar o serviço do culto ao Senhor dentre os levitas. Mas a função dos levitas era mais ampla do que simplesmente a musical. Eles eram os porteiros, eles eram os que cuidavam do culto, eles eram os que auxiliavam os sacerdotes. Aliás, os Cohen, os sacerdotes, eles são levitas. Eles são descendentes de um levita chamado Arão. Pois bem, amados irmãos, o que nós podemos extrair disso? Nós podemos extrair algumas questões que devem ser aplicadas em nosso serviço ministerial para que possamos exercê-lo com integridade. É importante lembrar dois termos de integridade. Integridade no hebraico é um termo associado realmente à integridade, tam, T-A-M, se nós pudéssemos traduzir. Tam é íntegro, completo. Mas o termo, interessante que o termo grego é de adiatroria, a partícula negativa, adiatroria, sem corrupção. Corrupção é aquilo que se desgasta, corrupção é aquilo que perde a forma, corrupção é aquilo que perde o objetivo inicial, corrupção é aquilo que estraga, corrupção é aquilo que se deteriora. Ser íntegro, segundo a percepção do grego, inclusive na carta de Tito, nós lemos então que é adiatroria, ou seja, não podemos perder a forma, porque se perdermos a forma, deixaremos de ter integridade. Quando Deus então estabelece o sacerdócio levítico, ele traz então 3 orientações, e o termo inclusive levítico, ele vai citar 36 vezes a expressão assim diz o Senhor. E nós lemos então, o primeiro texto que se encontra aí, você pode acompanhar, o primeiro texto que se encontra em Levítico, no início do versículo 23 e no início do versículo 24. E nós lemos o seguinte: E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita. Onde foi colocado o sangue? Onde foi colocado o sangue? Na ponta da orelha direita. Quando Deus, ele determina a Moisés instruir Arão para que pegasse da gota do sangue do cordeiro e colocasse na orelha, ele queria dizer algumas coisas. Ele queria orientar aos ministros do culto de Deus algumas coisas. E nós vemos que, por exemplo, a Bíblia orienta aos filhos de Deus a estarem com os ouvidos abertos a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. A Deus Pai nós lemos, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 29, quando o filho do profeta, do sacerdote Ilquias, ele proclama à humanidade por 3 vezes ao ouvir a voz do Senhor. Diz o texto no versículo 29, ó terra, 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 ouvi a voz de Deus. Nós lemos em Marcos, no capítulo número 9, quando da transfiguração, a Bíblia assim diz, e eis que surgiu uma nuvem, e dentre esta veio uma voz dizendo, eis o meu filho amado, a ele ouvi. Devemos ouvir então Deus Pai, devemos ouvir então Deus Espírito Santo, Deus Filho, e nós devemos ouvir Deus Espírito Santo. No livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, por 7 vezes, a palavra de Deus, através do Senhor Jesus, ele diz,
aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós devemos estar atentos quanto aos nossos ouvidos. Nós ouvimos muitas coisas. Nós ouvimos pessoas murmurando. Nós ouvimos pessoas sem fé. Nós ouvimos pessoas que nos desestimulam. Nós ouvimos pessoas que nos oferecem novas propostas. Nós ouvimos muitas vozes. Aí você entra na internet e você começa a ouvir coisas que começam a questionar a sua fé, a sua crença, a sua base. Você ouve coisas e você se esquece de ouvir a Deus, a direção de Deus, o que Deus determinou para a sua vida. E aí nós incorremos no erro da deterioração, de sairmos do propósito do que Deus nos chamou. Então, quando nós lemos ouvido, nós temos 3 bênçãos para formar o homem integral a Deus. O primeiro deles é aquela menção de Jesus, que Jesus, quando tentado naquela belíssima pregação de ontem, nós ali fomos alertados, e quando Jesus é tentado por Satanás para transformar o pão em pedras, as pedras em pão, ele ali em Mateus capítulo 4, Jesus fala assim, olha, e Jesus vai citar aquele texto de Deuteronômio 8, versículo 3, ele fala assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira coisa que nós devemos aprender quando consagramos nosso ouvido a Deus, é que nós devemos nos alimentar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz sustento, como o pão nos traz sustento no dia a dia. Nós podemos jejuar algumas horas, quiçá alguns dias, mas a cada dia nós vamos perdendo força, nós vamos perdendo energia, porque o corpo consome energia, ele requer energia. E aí nós vamos perdendo. E se nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus, nós perderemos energia. Então, é mister que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, eles possam sempre estar atentos a ouvir a voz de Deus. Como vocês estão fazendo ao ouvirem nesse congresso, ao estarem aqui, vocês vieram para se instrumentalizar, vieram para se equipar, vieram para se fortalecer. Mas por quê? Com base nas minhas palavras? Não, com base na pregação da palavra de Deus. A segunda coisa que nós vemos e aprendemos sobre ouvir, é o que nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz ali que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Algumas traduções colocam a fé vem pela pregação, mas ali não está escrito querigma, está escrito oide, é ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós colocamos aquele sangue do altar, vertido no altar, em nossos ouvidos, nós começamos a ficar atentos à voz de Deus. Por quê? Porque isso fortalece a nossa fé, porque isso renova a nossa fé. Amados irmãos, ninguém aqui é super-homem. Todos aqui passam por momentos de dificuldade, todos aqui passam por momentos de questionar sua própria fé, a fé inclusive no seu chamado. Será que eu fui chamado? Eu estou passando por um deserto muito grande, a minha igreja não cresce, os membros saem, as pessoas me traem. Será que eu fui chamado? Eu penso em desistir. Eu vou nesse congresso, mas vou sem forças. Talvez seja o caso de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que quando Deus tira Israel para mandar da escravidão, para mandar a terra prometida, Ele permite que Israel passe por desertos. A Bíblia cita 7 desertos pelos quais Israel passa. Israel passa pelo deserto de Zin, pelo deserto de Sur, Israel passa pelo deserto de Zin, Israel passa pelo deserto de Parã, Israel passa pelo deserto de Abarim, de Arnon e do Sinai. São 7 desertos que Israel tem que cruzar para conquistar a sua terra prometida, porque nós não passaríamos. Nós devemos então estar atentos, não ao calor da areia do deserto, mas ao cumprimento do chamado de Deus. E para isso, os nossos ouvidos devem estar marcados com o sangue do Cordeiro. Não desista, ouça o que diz o Espírito de Deus. A fé, ela traz salvação. A fé, ela traz renovação. A fé, ela aponta o caminho. Mas a Bíblia diz que, acima de tudo, o homem, para ser íntegro, ele tem que ter salvação em sua vida. Porque não estamos falando da integridade moral tão somente. Estamos falando da integridade completa do homem, a integridade do seu ser. Há muitas pessoas com uma moral melhor do que as nossas. Eu olho muitas vezes muitos espíritas fazendo obra de caridade que me envergonham porque eu não faço como eles, a dedicação deles. Mas estou falando então não de boas obras, não de boas ações, não de conceitos morais, mas estou falando da salvação. A Bíblia diz em João capítulo 4, aquele que crê em mim, e a Bíblia aponta para isso.
A Bíblia aponta para o fato de que aquele que crê em mim terá a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É importante que, para sermos íntegros, comecemos a olhar para dentro de nós mesmos e, ouvindo o Senhor, ouvindo a voz do Senhor Jesus, nós possamos ser salvos. Então, acima de tudo, devemos olhar se nossos ouvidos estão com a marca do Cordeiro. A segunda coisa que é consagrada ao serviço do Senhor, nessa categoria que surge, na categoria do sacerdócio levítico, é a que nós lemos no versículo 22, em a segunda parte. A Bíblia diz: e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre o polegar da sua mão direita. Existem 5 atitudes que devemos ter para que sejamos pessoas integrais. A primeira delas é purificar as nossas mãos. Ele pega o sangue e coloca na mão direita de Arão. As nossas mãos devem ser purificadas. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. A Bíblia orienta que a pessoa se chegue a Deus, em primeiro lugar, chegai-vos a Deus. A Bíblia traz uma promessa bendita, e Deus se chegará a vós, mas junto à promessa, há uma responsabilidade: purificai as mãos. Purificai as mãos, pecadores. Quando nós vemos ali os serafins anunciando a glória de Deus, no chamado de Isaías, a primeira coisa que tem que ser feita é a purificação dos lábios daquele profeta. E nós, então, muitas vezes, nós nos achegamos a Deus, e como foi pregado aqui, citando o exemplo de David Wilkerson, e tem pessoas que vão a Deus de qualquer maneira, sem o coração quebrantado. Porque o coração quebrantado Deus não despreza, mas tem pessoas que não chegam com o coração quebrantado. Aí chegam de qualquer maneira, mas a Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus, ele se chegará a vós, mas purificai as mãos. É nosso trabalho purificar o que nós fazemos, porque há pessoas que estão nos púlpitos, há pessoas que estão no diaconato, há pessoas que estão nos ministérios. Todos nós somos tentados muitas vezes a ficarmos apenas no ministério querigmático, diaconal, etc, etc, mas não nos preocupamos em ter uma vida santa, não nos preocupamos em purificar nossas mãos, fazemos negociatas, enganamos pessoas, procuramos tirar proveito de ocasiões, e não podemos ser assim. Por quê? Porque Deus espera que nós purifiquemos as nossas mãos. Para colocarmos o sangue do Cordeiro em nossa mão direita, nós precisamos purificar as nossas mãos. Há uma segunda coisa que nós devemos entender. Hebreus capítulo número 12, na segunda parte do versículo 12, diz assim: restabelecei as mãos cansadas. Restabelecei as mãos cansadas. É a segunda coisa que nós devemos fazer com as nossas mãos, porque nós nos cansamos. Nós ficamos cansados. Eu não digo apenas o esgotamento físico, mas o esgotamento emocional é um dos maiores desgastes do homem e da mulher de Deus que serve no ministério. A expectativa de ter um culto, a expectativa de ter pessoas, a expectativa de pessoas mudarem de vida, a expectativa. É um ministério desgastante porque se baseia em expectativas do líder. Ele quer ver a sua igreja melhor, a igreja saudável, a igreja crescente, a igreja ativa, mas ele vai tendo decepções, ele vai tendo tristeza, ele passa por desertos e as suas mãos ficam fracas. O que significa mão fraca? Desanimado em trabalhar, ele não quer mais pregar, ele não quer mais preparar um estudo, ele não quer mais dirigir um ministério. Você fica cansado, e a um passo de desistir de tudo, a um passo de dizer basta. E infelizmente não são poucos os que têm abandonado o ministério. Infelizmente, como eu, talvez você conheça algumas pessoas que um dia estavam pregando o evangelho no púlpito e hoje estão com outras rotinas de vida, mas abandonaram o ministério. Mas a Bíblia diz: restabelecei as mãos cansadas. É obrigação nossa não desanimarmos. É obrigação nossa não desistirmos. É obrigação nossa buscarmos a renovação. Diga para a pessoa que está do seu lado: não desista.
Fortaleça as tuas mãos no Senhor. Há uma terceira atitude nas mãos consagradas pelo sangue do Cordeiro. E essa terceira atitude é usarmos as mãos para lutar. Quando Abraão tem encontro com Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, versículo 20, nós lemos assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que te entregou os teus adversários em tuas mãos, e de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Antes de Abraão dar o dízimo de todas as coisas, a Bíblia diz que bendito seja o Senhor, que te entregou em tuas mãos os teus adversários. A Bíblia não diz, bendito seja o Senhor, que eliminou os adversários da tua vida. A Bíblia não diz, bendito seja o Senhor, que tirou os adversários da tua frente. Não, a Bíblia diz, bendito seja o Senhor, que colocou os teus adversários em tuas mãos. Nem sempre Deus vai tirar adversários da nossa frente. Deus vai permitir que os adversários eles cheguem para que nós exerçamos a nossa fé, para que nós nos cansemos, mas para que nós lutemos. Por isso, aquele texto que eu citei, de Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão virá homem, ele se baseia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz assim: olha, eu vos levei ao deserto para vos humilhar, para vos fazer ter fome, para que conhecesses o maná que não conhecias, a fim de que soubesses que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse contexto ele surge quando Deus diz no capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio: eu vos levei ao deserto, eu vos fiz ter fome. Deus muitas vezes é o causador da fome. Deus muitas vezes é o causador do deserto. Aliás, não é esse o texto que Jesus fala, que a Bíblia diz ali no capítulo 4, versículo 1, e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado? Por quê? Porque muitas lutas Deus espera que nós travemos. Nós devemos lutar, nós devemos exercer a nossa força, a força que Deus nos dá, a força que vem do Senhor, mas só conseguiremos isso quando o sangue do Cordeiro for derramado em nossa mão direita. Amados irmãos, há uma outra coisa que nós devemos considerar desses 4 pontos, desses 5 pontos, sobre a mão consagrada ao Senhor. É que as mãos consagradas ao Senhor, elas representam trabalho e vigilância. Em Neemias capítulo 4, versículo 17, nós lemos assim: e os carregadores carregavam a sua obra, e com uma das mãos trabalhavam na obra, e com a outra das mãos empunhavam as suas armas. Uma das mãos eles estavam operando, carregando, na outra mão estavam com as armas. Jesus, ele disse aos discípulos que eles não deviam apenas orar, mas deviam também o quê? Vigiar. O problema é que muitas vezes nos preocupamos com a pregação, nos preocupamos com a oração, nos preocupamos com o crescimento da igreja, mas nos esquecemos de vigiar. E por isso muitos caem, por isso muitos fraquejam, desanimam e desistem. Mas a Bíblia, ela é clara ao dizer que nós devemos trabalhar com uma das mãos, mas ter as armas, usar as armas em outras mãos. A nossa arma é qual, meus amados irmãos? Qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Nós devemos amar a Bíblia, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos experimentar a Bíblia, nós devemos viver a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia e nós devemos proclamar a Bíblia. Nós não podemos usar a Bíblia apenas como um livro que só é utilizado nos dias de culto. A Bíblia tem que ser lida diariamente, tem que ser estudada, tem que ser vivida, ela tem que ser uma pauta para nossas vidas. Guardei, pois, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquela tese antiga de Agostinho: não posso não pecar em Adão, depois de Adão posso não pecar, não posso não pecar e depois não posso não pecar. Então nós podemos sim guardar-nos do pecado quando nós nos pautarmos, guardarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Há mais uma coisa que nós vemos em relação às mãos,
que são consagradas com o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, no Salmo de número 63, versículo 3, a mim, cumpre bendizer-me enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. As mãos também, consagradas, são mãos que adoram. Quantos aqui podem levantar suas mãos para adorar a Deus? Mas só os vivos façam isso. Só os vivos levantem as mãos. Porque a Bíblia diz o seguinte, Isaías capítulo 38, versículo 18, na sepultura não há louvor, na morte ninguém pode glorificar-te, não há esperança, não há confiança na fidelidade daqueles que descem à cova, mas o filho de Amós, ele completa no versículo 19, dizendo, mas louvem os vivos, somente os vivos louvem como eu o faço hoje. Então louve ao Senhor nesse momento se você é vivo, adore ao Senhor nesse momento se você é vivo, levante a sua mão, se você é vivo, só os vivos podem louvar a Deus, porque na sepultura não há louvor. E por fim, há uma terceira coisa, há uma terceira parte do corpo, que é consagrada a Deus. E a Bíblia diz, no versículo 23, deste capítulo 8 de Levítico, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre o polegar do seu, o quê? Do seu o quê? Pé direito. Qual foi o primeiro lugar que se colocava o sangue no sacerdote? Qual é o segundo lugar que se colocava o sangue no sacerdote? E o terceiro lugar que se colocava o sangue no sacerdote para que ele estivesse apto para servir a Deus, era no polegar do pé direito. Antes de falar dos pés, permita-me falar do que é o polegar direito. Não podia ser o indicador da mão direita, não podia ser o dedo mindinho da mão esquerda, nem o polegar da mão esquerda. A mão direita sempre representou nas culturas antigas confiança. Os primeiros ministros ficavam do lado direito. Os advogados dos reis ficavam, os juristas ficavam do lado direito, as pessoas de confiança ficavam do lado direito, as pessoas com quem ele podia partilhar ficavam do lado direito, à destra do rei ficavam as pessoas de confiança, aqueles que se delegavam a algo maior. E ali nós temos então escolha. Escolha, dentre tantas opções, você escolhe o polegar direito. Nós temos muitos caminhos que nós podemos trilhar. Ministerialmente, nós temos muitos caminhos que nós podemos optar em seguir. Como tem sido mencionado aqui, caminhos escusos, de pessoas que manipulam ovelhas para atingir seus objetivos particulares. Infelizmente, nem sempre são objetivos espirituais plenos. Nós podemos utilizar de muitos subterfúgios, mas nós devemos optar por um caminho. Podia ser derramado sangue em toda a mão, não, mas é apenas do polegar direito, apenas um lugar, é apenas um local específico. Nós devemos ter especificidade no que nós optamos, é servir a Deus. Isso nunca pode deixar de estar no centro da sua vida. Você foi chamado para servir a Deus. Então não deixe, eu sei que as crises podem acontecer, você pode desanimar, você pode querer desistir, olha, vão surgir ofertas melhores de emprego, opções maiores, mais vantajosas para você, mas se você foi chamado por Deus, você tem que cumprir o seu ministério. Você foi chamado por Deus, não foi chamado por homens, então cumpra o seu ministério, cumpra cabalmente o seu ministério. Não é toda a mão, é o dedo direito, é um local só, é uma posição que você foi chamado para cumprir uma missão exata, específica que Deus delegou a você. Mas a Bíblia fala dos pés, e a Bíblia fala sobre alguns assuntos relacionados aos pés. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 5, Deus fala para Moisés, olha Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que pisas é lugar santo. A primeira coisa que indica os pés do homem e da mulher consagrados no ministério ao Senhor é colocar na ponta do dedo direito do pé sangue do Cordeiro. Exige santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Se não formos santos em nossa vida particular, devocional, não adianta nada os nossos títulos, não adianta nada os nossos cargos, não adianta nada, inclusive, o nosso ministério, não adianta nada, como diz Mateus capítulo 7, dizermos: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Ele vai falar: olha, não vos conheço. Não adianta, nada adiantará, se não termos uma vida santa. E santidade, como vemos nesse texto, que ele usa o miluim, é enchimento. Devemos ser cheios do Espírito. O atingir um grau de não corruptibilidade acontece quando nós começamos a tirar o nosso eu e encher-nos do nosso Senhor. Aí nós entendemos o que é morrer para o mundo, morrer para si e viver para Cristo. Como diz ali Colossenses capítulo 3, versículo 1, se, pois, morreis com Cristo, se, pois, ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas que são do alto, não das que são de baixo, da terra. Nós devemos então nos encher das coisas de Deus. Há uma segunda coisa que nós devemos entender sobre o que representa o pé consagrado com a marca do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz no maior salmo, o Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós devemos ter um ministério calcado na palavra de Deus, pisando na palavra de Deus. Nossas igrejas têm que ser igrejas pautadas não nas nossas experiências pessoais, não em nossas visões, não em revelações, não em profecias que sejam declinadas durante o culto, não apenas no louvor, não apenas em momento do ofertório, não apenas no momento da oração, mas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única coisa que pode alimentar a pessoa, é a palavra de Deus, é o alimento para a nossa alma. Nós devemos então entender que a palavra de Deus evita que nós caiamos. Eu já citei o texto do próprio Salmo 119, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Aqui está falando que a lâmpada para os pés é luz para o caminho, porque se não tivermos luz, nós sairemos do caminho. Se não tivermos luz, eu vou para a direita, para o radicalismo, eu vou para a esquerda, aí para a tolerância completa, eu vou para os lados. Mas eu, com a lâmpada da Bíblia, eu não perco o meu foco, não perco o seu foco. Diga para a pessoa: ame a Bíblia. Diga para a pessoa: leia a Bíblia. Diga para a pessoa: viva a Bíblia. Diga para a pessoa: estude a Bíblia. Diga para a pessoa: experimente a Bíblia.